Olá, pessoal, bem-vindos a mais mais uma aula do curso técnico de farmácia. Hoje nós vamos fazer a revisão da lista de controle de qualidade. Como a gente fez a revisão da lista lá de farmacotécnica, eu vou aproveitar para fazer com vocês a de controle de qualidade também. Pode ser? Hein? Então tá. Porque boa parte das coisas, inclusive, elas estão dentro de farmacotécnica. As duas coisas, elas conversam bastante, controle de qualidade e farmacotécnica. Aliás, a farmacotécnica ela vai conversar com tudo, porque ela faz a manipulação dos medicamentos, das soluções, etc. e tal. Os testes, enfim, trata-se da técnica. De se mexer com essas coisas, mesmo. Vocês acharam essa lista de controle de qualidade mais fácil? Por que será? Porque quando a gente olha aqui para essa lista, ela tem bastante coisa da farmacotécnica também. Bom, essa primeira questão mesmo é basicamente farmacotécnica. Não. Conforme as avaliações realizadas durante o controle de qualidade de medicamentos, relacione os testes na primeira coluna às respectivas funções na segunda coluna. Talvez seja o tipo de pergunta também, né? Esse aqui foi mais objetivo, a pessoa e tal. Teste de dureza. Teste de friabilidade, de desintegração, teste de dissolução. Aí a gente tem determinar a resistência do comprimido ao esmagamento ou à ruptura sob pressão radial. É o quê? É resistência dele. Se ele for esmagado, né, ou essa ruptura sob pressão radial seria em movimento, né? No transporte, pode ocorrer uma quebra, tudo da medicação, então é o teste de dureza dele, se ele está duro o suficiente para aguentar todo o processo e chegar na gente íntegro, né? Determinar a quantidade de substância ativa dissolvida no meio de dissolução quando o produto é submetido à ação de aparelhagem específica. Tá na própria resposta. Teste de dissolução. Determinar a resistência do comprimido ao desgaste. Determinar a resistência do comprimido ao desgaste. Friabilidade. Porque essa daí ficou sobrando uma, né? O pessoal espertinho. E ficou sobrando desintegração e friabilidade. Aí os dois são bem parecidos. Só que quando a resistência ao desgaste é a friabilidade dele mesmo. O quanto ele é friável, quanto ele se desfaz. Facilmente ou não. Então, os métodos analíticos oficiais utilizados no controle de qualidade de medicamentos que se apresentam nas formas farmacêuticas de comprimido,
cápsula, supositório e óvulo são a determinação de dissolução, peso e dureza, dissolução, desintegração e pH, dissolução, desintegração, peso e pH, desintegração e pH, desintegração e peso. Vocês chutando tá ótimo. Assim. Então, comprimido, cápsula, supositório e óvulo, eles são diferentes. São fórmulas farmacêuticas diferentes. Dissolução, peso e dureza, ela vai mais para comprimido, mais para cápsula. Mas a gente testa com tudo que for possível essas coisas. O que fica faltando aqui não é a A, é a C. Por quê? A gente testa a dissolução tanto da cápsula quanto do comprimido. A gente testa a desintegração dele. A gente testa o peso e testa o pH, porque as outras formas farmacêuticas, óvulo e supositório, por dentro delas são líquidas. Então tem que ter o teste de pH, se elas estão ácidas, básicas ou dentro do que você espera. Ok? Essa pegou um pouquinho mais porque ele colocou supositório e óvulo. E a gente tem que lembrar que elas são, não é líquida, né? Elas são oleosas. Mas elas dependem do pH estar correto. Ele misturou formas farmacêuticas aqui. Para que o fármaco exerça o máximo de ação benéfica desejada e o mínimo de efeitos adversos, é necessário que o medicamento mantenha preservadas as condições de estabilidade. A estabilidade é, assim, a propriedade de um produto em preservar, dentro de limites estabelecidos e sob determinadas condições ambientais, as mesmas características físicas, químicas e farmacológicas durante seu período de vida útil. Bom, quais são as informações que a gente tem aqui? Que o fármaco tem que sair da fábrica dele de um jeito e chegar na gente desse mesmo jeito. Embora seja bem cumprido o enunciado. Um aspecto importante quanto à estocagem de medicamentos é a observação de alterações visíveis na estabilidade do medicamento. Baseado no exposto, associe as duas colunas relacionando as formas farmacêuticas sólidas de uso oral com seus respectivos sinais indicativos de possíveis alterações na estabilidade do medicamento. Aí, no caso, vocês teriam que olhar para o medicamento quando fossem responder. Pós e grânulos são os medicamentos, né? Comprimido, cápsula, drágeas. Drágeas são uma espécie de comprimido também. Bom, sinais de alteração. Quebras, lascas, rachaduras na superfície, manchas, descoloração, aderência ou formação de depósitos de cristais sobre o produto. Qual seria o seu? Qual seria a resposta de vocês? Aham. Oi.
são as drágeas. É uma espécie de comprimido também. Mas é porque eles têm algumas diferençazinhas do comprimido. Eles são os dois comprimidos. Só que algumas drágeas têm cor, tem como é que chama? O local para corte do medicamento, tem umas características. Mais do que um comprimido sólido branco. Mudanças na consistência ou aparência, amolecimento ou endurecimento. Mudança na consistência ou aparência, amolecimento ou endurecimento. É a cápsula. Presença de aglomerados, mudança na cor ou endurecimento. É o pó. Fissuras, rachaduras, manchas na superfície. Aí é o comprimido. A validação tem como objetivo demonstrar se um método analítico é apropriado para determinação qualitativa, semi-quantitativa e ou quantitativa de fármacos e outras substâncias em produtos farmacêuticos. Qual parâmetro deve ser testado para a validação de um método de identificação de fármacos? Ele está falando aqui que tem como objetivo, a validação tem como objetivo demonstrar se um método analítico é apropriado para determinação qualitativa, ou seja, qualidade, semi-quantitativa e ou quantitativa, ou seja, quantidade, de fármacos e outras substâncias de produtos farmacêuticos. Ele quer saber de qualidade e de quantidade. NS é a melhor resposta. Não sei. Bom, exatidão. É por isso que eu falei, vocês acharam ela parecia mais fácil, né? A outra é mais fácil. Mas essa que eu tirei muito da perícia criminal. Não sei se vocês gostam, mas aí tem, né, o perito técnico em farmácia. Então eu tirei bastante do concurso técnico de farmácia, da perícia, esse. Até porque não tinha muitas questões assim que vocês teriam conhecimento para responder no momento de controle de qualidade, sabe? Aí eu peguei esse da perícia. Mas era só para, igual eu falei, só para vocês
medirem seu próprio conhecimento e terem esse contato. Bom, acerca de sistema de gestão de qualidade, de validação de metodologias analíticas e dos requisitos técnicos da norma ABNT, NBR, ISO e EC 17025/2017, a não ser que você soubesse isso de cor, né? Julgue o item subsetivo. Eu tô com dificuldade de falar porque é sede, viu, gente? Ininterrupta sede de tanto falar. Em caso de método não normalizado, de método criado pelo próprio laboratório ou de situação de ampliação de método normalizado, é indispensável a validação do método. Certo ou errado? Tá certo? É indispensável a validação do método. A gente conversou um pouco sobre isso em estatística, que é ela que faz a validação do método. Você coleta os dados, né? Ou daquela coisa que eu mostrei para vocês de forma simples, mas pense que aqui vai ser uma coisa mais ampla. Vai coletar os dados, vai fazer o teste, vai refazer o teste, vai refazer o teste e vai refazer o teste. A gente não faz uma vez. A gente faz várias vezes. Porque tem que validar. Aquilo tem que sair igual ou pelo menos muito parecido. Que é estatisticamente significante. Então, a validação do método é extremamente necessária. Eu não posso chegar, usar um método que eu criei sem validar para fazer alguma coisa com vocês, um exame, aplicar a medicação, um teste. Não, tem que ser válido cientificamente. Então, é indispensável. Então, assim, você nem precisa saber da ABNT, NBR, ISO e EC, né? A gente vai saber muito sobre. A gente sabe o que é a ABNT quando a gente vai para a universidade, vocês vão ter contato com essa maravilha que é a ABNT. Já tiveram? Ah, é uma alegria em cima de outra, não é? Acho que a coisa que eu mais amo na vida foi a aula de metodologia científica. Eu sou cientista, é necessário a metodologia científica, mas estudar a ABNT e norma? Oi? Nada? Então, essa pergunta, a pergunta mesmo, tem gente que se preocupa muito em tentar lembrar. Por exemplo, leu as leis, né, para fazer um concurso e tudo. E tentar lembrar que não, a pergunta ela tá ali, ela é óbvia. Basicamente. Então, se você for ficar tentando puxar na memória tudo aquelas leis que você decorou da BNT, não vai dar certo. Então, aqui de novo. Acerca de sistema de gestão de qualidade e validação de metodologias analíticas e dos requisitos técnicos da norma ABNT, NBR, ISO e EC 17025/2017, julgue o item subsecutivo. Temperatura e som são variáveis que podem comprometer a validade de resultados de exames realizados em laboratório. Certo ou errado? Tá certo? Uhum. É que muita gente não. Temperaturas, você pode até pensar, né?
é muito quente ou muito frio, mas ninguém lembra muito do som. O som compromete bastante. Tá certo? O som compromete, assim como a temperatura compromete a validação de testes de resultados. O som ele tem uma capacidade imensa de mover as moléculas. As vidrarias, as moléculas, a mudar as coisas que são pequenas e que dependem de ondas, elas desestabilizam por causa do som. E a temperatura é idem. Para a gente pode não fazer tanta diferença, mas para a moléculazinha que está lá em paz, sim. Ela pode mudar de forma. Pode ficar ok a temperatura ambiente. Então, tudo tem que ser analisado quando vai, dependendo do que vai mexer. Então, de acordo com a RDC número 60 de 2014, os testes que devem obrigatoriamente ser realizados no medicamento a ser registrado como medicamento genérico são: não faz muita diferença, tá? De um medicamento não genérico para o genérico. É que no Brasil, a gente tem algumas normas da Anvisa que não são exatamente iguais a outros países. Oi? Dúvida de quê? Posso continuar? Bom, estudo de estabilidade, estudo clínico desenvolvido em pacientes e testes de biodisponibilidade relativa à bioequivalência. Eu espero que vocês tenham tido isso em farmacologia. Ou, né? Já terem visto isso. Biodisponibilidade, etc e tal. Sim ou não? Não? Em teoria, vocês vão aprender a fundo na faculdade, né? Você estudar isso, mas não. Bom, o que é biodisponibilidade e bioequivalência? Biodisponibilidade é a quantidade de fármaco que vai estar disponível no teu sangue após determinado período de tempo. Ele leva meia hora, né, para começar a fazer efeito, vamos dizer assim? Quanto do fármaco vai estar disponível, biodisponível no teu sangue para o seu corpo utilizar dentro dessa meia hora. Aí quando ele começa a atingir o pico e quando ele começa a decair. É o quanto ele está presente no teu sangue. Isso é a biodisponibilidade da molécula para ser usada pela gente. E a bioequivalência é o quanto esse fármaco, essa molécula é equivalente à molécula do laboratório original. Porque como a gente está falando de genérico, se essa molécula ela é tão equivalente, tão boa, tão precisa, tão potente, eficiente, eficaz, quanto a do laboratório original. Se ela vai fazer o mesmo efeito, o efeito esperado, se ela vai ter, inclusive, até os efeitos adversos, tudo.
Isso é a bioequivalência entre eles. Equivalência, né? Já diz uma parte e bio diz a outra parte, porque estamos falando de algo que vai ser ingerido. Vai ser biologicamente utilizado. Outros testes: estudo de estabilidade, teste de equivalência farmacêutica e testes de biodisponibilidade relativa à bioequivalência. Estudos pré-clínicos desenvolvidos em animais, testes de equivalência farmacêutica e estudos de estabilidade. Não está clicando. É que não está clicando na... Aí. Estudos pré-clínicos desenvolvidos em animais, estudos clínicos desenvolvidos em pacientes e testes de biodisponibilidade relativa, bioequivalência. Bom, normalmente a gente não começa fazendo teste com o humano, tá? Mesmo que a gente pegue a fórmula lá daquela farmacêutica, a gente copia a fórmula, emule tudo, a gente não começa a testar com pessoas. Então, esses testes de estudos clínicos desenvolvidos em pacientes, nesse caso, tem que vir depois, né? Sempre. Um estudo pré-clínico sempre é feito com animais. Pré-clínico, como diz o nome, antes de ir para clinicagem. Antes de ir para pessoas. Então, a gente sempre testa no animal para ver se está de acordo com o teste que a farmacêutica original fez e disponibilizou. Então, se tudo estiver ok, aí você vai testar, você vai criar o comprimido, você vai usar os recipientes. Você pode modificar ou não, dependendo da molécula que você tiver. Mas normalmente eles não modificam demais, porque isso pode causar problema na biodisponibilidade, na quantidade que vai para o nosso sangue. Faz o comprimido e aí então você faz um teste clínico com as pessoas. Depois que você testou tudo isso em animal, aí depois que você testou essas coisas em animal, você vai testar nas pessoas, e aí você vai tirar o sangue das pessoas, vai ver se tá tudo certo, vai fazer todos os exames, aquelas coisas estatísticas todas, e aí você vai liberar no mercado. Então, a certa é... Deixa eu voltar aqui. Os testes de estudos pré-clínicos envolvidos em animais, teste de equivalência farmacêutica e estudos de estabilidade. É um e o outro é... Eu estou aqui explicando para vocês, mas eu esqueci qual era a resposta, assim. Envolvidos em pacientes, teste de disponibilidade relativa, bioequivalência. A primeira não é, só para dizer. É a última, tá? Mas que saco! São estudos pré-clínicos desenvolvidos em animais. Qual eu falei, nunca vai para ser humano primeiro.
Aí vem os estudos clínicos desenvolvidos em pacientes, mas aqui, como ele não vai descrever tudo para vocês, porque senão ia virar uma farmacopeia, a gente faz de conta, né, que todos os testes, os estudos pré-clínicos foram feitos as estatísticas, né, foi atingido tudo. Aí depois eles fizeram os estudos clínicos em pacientes, fizeram as estatísticas e tudo mais. E testaram a biodisponibilidade relativa e bioequivalência nesses pacientes, e então mandaram para o mercado. Ok? Porque se eles fossem escrever tudo que eles fizeram aqui, para fazer um medicamento genérico, vocês iam ler uma Bíblia. Porque é muito grande. Ok, pessoal? Sim, e depois não tá. Agora ficou mais claro? Diga. Bom, a cosmética, que aliás eu arrumei um palestrante para vocês, para o próximo trimestre, que vocês gostam, eu já notei. A cosmética, ela não usa mais animais. Não é necessário. Porque a gente só usa animais para fármacos porque não tem como emular o metabolismo humano no laboratório. Não tem. É um sonho que a gente persegue e não consegue. Porque vocês viram o metabolismo humano já? O mapa diabólico? Ou não viram? O mapa metabólico? Eu vou mostrar para vocês. Porque o fármaco, quando a gente testa ele em célula, a gente testa primeiro em célula lá numa placa de Petri. Normalmente funciona, mas é porque a célula tem um metabolismo simples. Aí, quando a pessoa você vai ingerir, olha o que a gente é. Peraí, deixa eu só abrir aqui. Ah, esse aqui ficou muito pequeno. Não, mas ele ficou pequeno demais. O mapa, entendeu? A gente já não enxerga ele inteiro? Essa coisinha aqui que vocês já não vão enxergar. Esse é o mapa do metabolismo humano, gente. Então, vocês não vão conseguir ler. Ainda bem. A bioquímica nossa é essa. Por isso que eu falo, é impossível emular isso numa placa. A gente não conseguiu ainda criar uma forma de emular isso aqui para desenvolver um fármaco sem utilizar animal. A gente acaba tendo que utilizar um ser vivo que tenha metabolismo.
Então, a cosmética ela já não usa mais ela, porque ela não passa mais por esse processo, não é necessário, não existe fármaco na cosmética. Fármaco ativo, a não ser que seja um cosmético fármaco. Por exemplo, um creme para cuidar de alguma coisa na sua pele. Mas mesmo assim pode não utilizar animal. Porque utiliza-se peles são feitas de vaselina e emulando, né, os tecidos, tudo certinho. Isso a gente consegue emular, porque daí não vai para o sistema metabólico. Ela vai ficar parada mais ou menos no sistema ali dermatológico. Não vai entrar na corrente sanguínea normalmente. E eu não preciso testar uma tintura, um shampoo, uma coisa assim num animal. Não mais. A gente tem essas técnicas, essas peças que são feitas para isso, para emular alergia, tudo que uma pessoa teria usando pele falsa, por assim, tipo, criada em um laboratório. A gente consegue criar a pele, né? A partir da célula, a gente cria um tecido. Então, a gente usa isso, porque não vai precisar usar esse metabolismo todo com um cosmético. O que a gente vai mais usar são as partes específicas que esses cosméticos agem. Então, a indústria cosmética, inclusive, foi meio que proibida já de usar. Fazer teste com animal. Então, ninguém mais faz. O fármaco, infelizmente, a gente tem que fazer. Eu não quero mais. Porque eu sou sensível a animais, a vida. Eu não sou aquela pessoa que consegue ignorar, sabe? Então eu não quero mais fazer teste com animal. Tem outras pessoas que foram fazer mestrado, doutorado e que também falaram: eu não quero mais fazer teste com animal. Descobre lá na hora que não é uma coisa que a pessoa consiga fazer ou queira fazer. Levantar de manhã e fazer isso. Entendeu? Mas varia de pessoa para pessoa. E é o fim da nossa aula, porque eu ouvi a musiquinha. E eu já falei pra burro, ainda ia falar mais, mas a minha garganta vai cair. Bom, pessoal, obrigada. Espero que tenham entendido, que tenham gostado. E até semana que vem. Até. Beijos.